Irmãos, eu quero trazer a palavra de hoje, que está em Hebreus, capítulo de número 5. Vai colocar aí, meu jovem? Pode colocar. Cadê o teu esboço que eu te dei? Não sei se é a partir do 13. É texto bíblico, bebê. Bebê. Nem. Tu está adiantando a pregação inteira. Ah, Jesus, pega ele pelo pé, Senhor. Texto bíblico. Bíblia, Hebreus. Pega ele, Jesus. Vai nele, Pai. Hebreus, não tem primeiro Hebreus. Hebreus, capítulo 5. Aleluia. Vai lá, vai. Deus é contigo. Não, eu te mandei o texto lá. Eu acho que é a partir do... Tô sem esboço, cara. Vou abrir aqui. Acho que é a partir do 13. Bota a partir do 13 que a gente vai seguir daí. São 2 versículos. O 13 e o 14. Beleza? Não, na verdade, vai antes. Vai antes. Pega do 10. Lembrei do texto completo aqui. Vai do 10. Vai do 9. Eita glória. Vai do 8. Obrigado. Valeu, tá? Hebreus 5, do 8 ao 14. Deixa o 14, tá? Embora fosse quê? Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E foi designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E estão precisando de leite, não de alimento sólido. 13, pode passar. Quem se alimenta de leite ainda e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os quais, pelo exercício constante, olha só, exercício, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós poderíamos pegar esse trecho, versículo por versículo, abordar versículo por versículo, palavra por palavra. Mas a gente vai fazer, por conta do horário, a gente vai fazer um resumo de 6 etapas. Agora pode ir lá, tá? As 6 fases do crescimento. Quantas fases, irmãos? E eu estou trazendo para dentro de um comportamento, claro que não só humano, mas um comportamento bíblico, um comportamento espiritual. Amém, irmão? Então fala para o irmão que está do outro lado assim, ó, não fique triste se você se encaixar em uma delas. Pelo contrário, alegre-se, pois há espaço e tempo para você mudar. Agora sim, a primeira fase do crescimento são os filhos de colo. Não vou falar da idade pré-natal, né? Vou abordar essas fases, né? Que a Manu, ela que é, vou falar detentora, mas dentro desse lugar ela tem legitimidade para poder falar. Ela trabalha com a área infantil, mas eu vou abordar dentro do princípio cristão essas fases importantes.
Primeira fase são os filhos de colo, que aqui tem alguns, né? E tem gente que está no segundo, daqui a pouco está no terceiro. Segura aí, Ayrton. Meu irmão. Aí pode falar assim: Deus é Deus de milagre. Antes que você pense e fale alguma coisa, Deus é Deus de milagre. Existe a fase dos filhos de colo. E eu peguei a definição de cada fase, tá, irmão? Então a definição dos filhos de colo dentro da área comportamental é o quê? De pessoas dependentes. São filhos dependentes. Eles dependem de tudo. Seu filho, ele escolhe ou ele se veste, Lincoln? Você escolhe e veste ele, correto? Ele faz a própria alimentação? Não. Você é que vai definir o que ele vai comer, quando comer, o que comer. Não é isso? Ele é dependente de você, não é isso, Ayrton? Ele depende de você. Não é isso? Não é isso, Diegão do bigode? Aí. Depende, ele está dependendo de você. Ele depende de você para se socializar. Ele depende de você para ter uma vida, senão ele morre. Se o teu filho está sujo, o que ele faz? Ele se troca? Ele vai para o banheiro? Filho de colo, quando ele está sujo, ele faz o quê? O que ele faz? Se você se enquadrar em alguma fase dessa, irmão, fica triste não. O crente é parecido. Quando tem... Vamos lá. Os filhos de colo, quando eles estão sujos, eles choram. Quando o crente é filho de colo, a maturidade dele é filho de colo. Quando ele está sujo, espiritualmente falando, o que ele faz? Ele se troca. Ele chora. Ele faz pirraça. Ele faz dengo. Ele chama atenção. Por quê? Porque ele é filho de colo. E Paulo está dizendo que esses são os que tomam leite. Tem tanta coisa para dizer. Paulo fala: nós temos tanta coisa para dizer, mas vocês não estão capazes de compreender. Por quê? São filhos de colo. Ouve uma palavra, em vez de, caramba, concentrar, trazer para dentro, matar no peito. Obrigado, Rony. Matar no peito e falar: eu vou mudar, eu preciso amadurecer. Não, chora, faz pirraça. Por quê? Não amadureceu o suficiente. Esse não é o maior problema. Todos nós já passamos por essa fase. O problema é você permanecer nela além do tempo necessário. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: ó, fique tranquilo. Não, fala a verdade, fala assim: fique tranquilo. Porque todos passam por essa fase. Só que tem um tempo para você permanecer aí. Fala para ela, pessoa aí. Porque você não vai amamentar uma criança a vida inteira, irmão. Paulo está falando: ó, temos tanto. Ele quase cantou Roberto Carlos naquele texto. Eu tenho tanto para falar, mas com palavras eu não sei dizer. Porque vocês não têm maturidade para ouvir. Se eu falo, vocês vão chorar, vão gritar, vão espernear. Mas tem tantas revelações. E eu gosto muito do texto quando ele fala que vocês estão lentos para aprender. Porque criança de colo, você não ensina equação nenhuma. Nem a simples e nem a mais complexa. São coisas tão básicas. Mas como eu disse, é uma fase. E é uma fase que todos nós já vivemos. Só que não é uma fase para a gente pertencer. É uma fase para a gente passar. Não é uma fase para a gente estacionar lá e ficar a vida inteira. Porque é uma fase
dos novos convertidos. É a fase de quem, irmão? Daqueles recém-chegados, aqueles que acabaram de se converter a Cristo. Eles chegaram e qualquer coisa, eles sabem, eles são tocados. Estamos vivendo numa geração muito complexa quanto a isso. Por quê? É uma geração da hipersensibilidade. Você toca um assunto, o pessoal chama de mimimi. É mimimi, mimizento, mimimi. Mas é o que? É a hipersensibilidade. Você não pode tocar num assunto, a pessoa, ai, me sinto ferido. Ai, isso me constrange. E agora está virando normal. Tudo que constrange, tudo que confronta, tudo que me deixa desconfortável, para de se falar. Evite ambiente que te confronta, que te deixa numa situação desconfortável. Evite. Esteja onde você vai se sentir super bem. É a mesma coisa que pegar uma criança de colo e colocar ela aonde? Num lugar cheio de brinquedo. Toma aqui, brinca aqui, ó. O que os pais hoje eles estão fazendo? Para não só entreter a criança, mas para a criança não perturbar, a criança começa a dar trabalho. O que ele faz? Ele pega o telefone e dá para a criança. Toma, e a criança fica ali no mundo de Nárnia, ali dentro. Vai para um outro mundo. Ali ela se sente bem, ali ela se sente confortável, ali não tem confronto, ali não tem nada desafiador. E tem muito crente assim, irmão. Quando ele vê alguma coisa que confronta, quando ele vê alguma coisa que bate nele e fala assim, ó, muda, como é que é? Vai ou não vai? Tem muito crente tem muito crente no século 21 que se fosse andar com Jesus há 2000 anos atrás, irmão, já tinha dado pino há muito tempo. Já tinha virado e falado, ô Jesus, ó, vai aí que eu vou só daqui. Eu vou de longe. Eu vou só de longe. Porque tem gente que fala assim, caraca, fui no culto, apóstolo só madeirada, apóstolo só deu madeirada. Irmão, eu nunca te chamei de Satanás. Eu nunca virei para você e falei, sai para trás de mim, Satanás. Jesus fez isso com Pedro. E Pedro foi para onde? Ficou quieto, baixou a cabeça, desculpa aí. Por quê? Porque ele não tinha essa hipersensibilidade. Hoje a gente quer que tudo favoreça aquilo que a gente acredita. Nós não queremos um ambiente de desconforto. As pessoas denominam a igreja assim: igreja é um lugar para você ir, ficar em paz e se sentir bem. Irmão, não, está errado. Igreja é um lugar para você ser confrontado e se sentir mal. Como se sentir mal? Porque quando você está se achando legal, maneiro, pô, caramba, que louvor legal. É tipo assim, é o vôlei que o Felipe joga. O pessoal está lá, trabalha a bola, recepciona, louvor, opa, maravilha, o levantador vai lá, e aí chega a hora da palavra. A palavra é o quê? É o corte, irmão. A palavra é alguém subindo a quase 3 metros de altura e descendo a sarrafada. Pá, para quê? Para que eu possa despertar dentro de um ambiente desconfortável, mas tendo a consciência de que eu preciso mudar. O tema da mensagem de hoje é ruptura. Qual o tema? Por quê? Não se amadurece sem rupturas. O que é ruptura? Ruptura é um corte drástico, profundo, para interromper um processo. Não tem como alguém falar assim, eu creio em Jesus, eu sou salvo. Se nós olhamos o texto a qual nós lemos, nós vamos ver que a salvação não é só eu tenho Jesus no meu coração e está tudo resolvido. O texto que nós lemos de Hebreus capítulo 5 está dizendo, Ele quer que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Não existe salvação para aquele que não obedece a palavra de Deus. Eu creio, mas não é obediente, não funciona. Porque a palavra de Deus pede o quê? Obediência.
Se não tem obediência, não é salvo. É simples assim, irmão. Ambiente que deixa a gente confortável não faz com que você tenha rupturas no teu comportamento e mude a tua mentalidade. Você vai continuar sendo essa pessoa, se achando um pouco mais evoluída por conta de ambientes favoráveis, mas você não vai crescer no teu comportamento. Para uma criança realmente começar a amadurecer, é só você observar crianças que convivem com outras crianças que são como elas intelectualmente, comportamentalmente falando, elas desenvolvem de um jeito. É só você pegar e falar assim: crianças que frequentam creche particular e crianças que frequentam creche pública. Tu vai ver a diferença rápido. É rápida a diferença, irmão. A criança sai lá de 2 anos, chega em casa e fala assim: qual é, pai? Fala aí, mano. Já chega quebrando. Opa, fala aí, velho. Por quê? Já é outro tipo de relacionamento. Houve uma ruptura. Criança em casa. Eu não estou falando que isso é certo ou errado não, irmão. Estou falando que os 2 tipos de comportamento. Criança em casa, com só quem ama, é a criança que tende a ser um pouco mais infantilizada, mais criança. Eu sei porque eu nasci e fui criado na rua, irmão. Acordava, tipo, eu estudava à tarde. O ano que eu estudava à tarde, eu acordava às 8 horas da manhã, queria ir para a rua. Mãe, quer tomar café, comer aquele pão com café com leite. Quer Nescau? Não tem, café com leite. Toma café com leite, um pão dormido, eu falava pão da avó, que esquentava no fogo. Comia aquele pão e vamos embora, para a rua. Ficava na rua brincando, subindo árvore, pique cimento, pique tá, pique pega, polícia e ladrão. Era negócio violento, irmão. Era negócio, e criança de tudo quanto é idade. Aqui, não, criança só de 3 a 5 anos. Criança só de 5 a 7. Não, meu irmão. Era 5 anos brincando com que era de 15. E a gente correndo, criança, uma hora vira dava banda. Não tinha jeito. Vai fazer o quê? Vai ter que ter uma ruptura, vai ter que amadurecer. Aí o que a gente faz hoje? A gente se tranca dentro de casa, só faz o que quer, só fala o que gosta, só se movimenta quando a gente espera para poder se movimentar, e a gente não está agindo, criando rupturas na nossa vida, e o nosso comportamento continua o mesmo. Entra ano, sai ano. Cara, queria tanto que fosse diferente. Como vai ser diferente se não tem ruptura? Como vai ser diferente na tua vida espiritual se você não está criando uma ruptura? Para ser diferente, você tem que criar uma ruptura. Você tem que romper com algumas coisas. De repente, romper com certos ambientes, romper com certos tipos de relacionamento. Você vai precisar romper. Quem decide isso não é Deus, não vai ser o Espírito Santo, porque não é por obrigação, é por consciência. É você que vai decidir. Não é mais para mim. Eu preciso sair desse nível. Eu preciso criar uma ruptura e mudar. Isso é você quem faz. Não dá para ficar nesse nível de filho de colo, de novo convertido, que a gente tem que ter. Às vezes alguma pessoa chega na igreja, novo convertido, e aí o que a gente tem que fazer como cristão, já que está aqui? A gente tem que acolher. Tem que acolher. Tem que abraçar aquela pessoa que está recém-chegada. Tem que ter tempo para ela. Aí o cara que já está 5, 6 anos, 10 anos na igreja, pastor, me esqueceu. Esqueci por quê? O que aconteceu? O que eu falei? O que eu te abandonei? Não está olhando mais para mim, não está mais me procurando. Irmão, tem outras pessoas chegando e que são recém-chegadas, recém-nascidas e precisam de acompanhamento. Já era para você estar um pouco mais à frente. Não estou mandando recado para ninguém não, em nome de Jesus, hein? Nem estou sabendo de nada, hein? Se tiver alguém aí, já vai se consertando, hein? Em nome de Jesus. Aí a pessoa está mais tempo na igreja, era para estar como? Mais evoluída. Mas eu não tenho tempo hábil, irmão, para ficar a semana inteira com todo mundo. Não dá. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dedicar a obra, eu tenho que abordar algumas pessoas. Eu separo tempo para estar na casa do Senhor, para cuidar um pouco da casa de Deus.
E eu tenho uma mulher fantástica que precisa de mim. Uhul. Meu pai tem uma sinuca. Gol do Pachuca. Botafoguense aí, desculpa. Vascaíno não pode rir, não. Tem muito tempo que não participa de mundial. Fica quieto. Vascaíno não pode rir. Sabe nem que campeonato é esse. Ele tá igual aquele cantor do pagode. Eu não sei, só ouvi, só ouço falar, sei lá. Não sei, nunca joguei, só ouço falar. Deixa quieto. Perdeu, mas estava lá. Voltar para a pregação. Enfim. Onde que eu estava vendo? O novo convertido, ele precisa de um colo, é filho de colo, irmão. Até esse tempo passar. Ele precisa de atenção, e não é só do líder da igreja, não. Deveria ser da igreja. O novo convertido deveria ser acolhido, ser colocado no colo pela igreja. Ser cuidado pela igreja. Não é pelo líder, não. A igreja deveria acolher o novo convertido, ou aquele que recém chegou. É o nosso dever. É um filho de colo, ele depende de alimentação. Ele chega numa casa nova, tudo é diferente. Imagina só. Quando você está com um filho de colo e sai de um lugar e vai para o outro, estranha. Estranha. Ele olha e fala, caramba, que ambiente é esse? Que lugar é esse? Que pessoas estranhas são essas? É tudo estranho, irmão. É difícil. São filhos de colo. Tem dificuldade de socialização. Não tem controle próprio. De vez em quando, cadê o profeta aí? Do grito. O filho do Lico, de vez em quando, do nada. Do nada ele abre a boca, ele solta um grito. Não tem controle, irmão, e é assim mesmo. Faz parte. Eu me lembro quando eu era pequeno, criança, já não era tão bebê assim, que eu tenho essa memória. Ia para o culto com a minha mãe me colocava do lado dela, me levava um papel, botava eu ajoelhado, né, para ir desenhando no papel. E de vez em quando eu começava a falar alto, minha mãe me pegava pelo braço e... Aí eu, mãe, quero fazer xixi. Minha mãe, mija na calça. Você já não foi no banheiro antes de vir para o culto? Tu não tem tanta água para colocar para fora. Mija na... Mas agora eu estou com sede. Bebe depois, tu não vai morrer? E eu ficava agoniado. Queria arrumar um pretexto para sair. Ela vai ficar, fica. E eu fazia escândalo, ela agarrava no meu braço, puxava, vou te arrebentar. Nunca bateu, mas os beliscões, puxava, vou te arrebentar. Tipo assim, eu vou arrancar teu rim. E ali, irmão, porque não tem controle. É criança. Cabe a quem dar controle? Quem tem o controle. O pai, a mãe. Na casa de Deus, ele dá o controle para o filho. Não pode. Já foi no banheiro? Não vai de novo não. Já foi beber água? Não vai beber mais não. Quer 10 vezes no banheiro? Vai no banheiro. Se tiver com incontinência, beleza. Show de bola. Mas levanta 10 vezes para ir no banheiro. Quem é que tem um controle da situação? É você, que é adulto. Tem que ensinar, dar trabalho, vai gritar, vai chorar, vai espernear e você vai ameaçar. Porque quem tem um controle é você. Se fosse no cinema não ia levantar 10 vezes? Por que na casa de Deus durante 2 horas, 2 horas e meia vai ficar levantando 10 vezes? Não vai. Você tem um controle. Você tem que entrar na igreja e falar assim, agora eu tenho controle. Apóstolo já sabe, eu tenho controle. Se não é no amor, meu irmão, vai ser na dor. Mas eu tenho controle. A criança, filho de colo, não tem noção de liberdade, irmão. Solta aí, ó, a criança agora, que ela vai ver onde ela vai parar. Vai agarrar nessa estrela aqui, ó. Vai fazer assim, me levanta, eu quero. Vai querer pegar, porque ela não tem noção de limite. Ela não tem noção de liberdade. O pai tem, a mãe tem,
Mas a criança não. O crente sem noção de liberdade, filho de colo, ele não tem noção aonde ele pode ir, irmão. Ele não tem noção com quem anda, ele não tem noção com quem ele fala, ele não tem noção com que ambiente ele está, ele não tem noção com quem está falando. Ele perde a noção de autoridade, ele perde a noção de tudo, porque ele não tem noção, ele não tem liberdade, ele não tem noção de liberdade. É criança, filho de colo. Tem criança que chega perto de mim e abraça a minha perna. Tem criança que chega perto de mim e me dá um soco. Teve crianças aqui na igreja que eu falava, né? E a criança, irmão, nem me passava direto. Eu falei, eu sei como tratar isso. Ai, fiquei chateado, a criança não me respeitou. Irmão, não tem noção, não tem senso de limites, de liberdade. Eu tenho. Sabe quando mudou? Quando ela passava por mim, eu ignorava. Falava com o pai, falava com a mãe. E tá aqui, tá? Mas não vou falar não. Passava com o pai, passava da mãe e não falava. Aí o pai e a mãe, ignorou meu filho. Ignorei mesmo. Não falava isso, mas poderia ter pensado. Ignorou meu filho. Não vou falar não, vou ignorar. Por quê? Porque tem que aprender. Alguém tem que mostrar até onde essa criança vai. E eu sei que os pais ficam com a cara assim, meu Deus, que vergonha. Meu Deus, eu vou te arrebentar. Fica com cara de, meu Deus, que vergonha é essa que você me faz passar, essa educação que eu te dou. Mas quando você sabe lidar com a situação, você mostra quem tem controle. Às vezes você vai precisar de alguém que mostre até onde você pode ir, quais são os teus limites. E não é para você ficar com raiva não, do irmão da igreja, do pastor, do líder do projeto Casa, ou de alguém que chegue para você e fala, cara, olha só, tu tá dando mole, hein? Tu tá perdendo a noção aí das coisas, cara, vai devagar, cara. Por quê? Não tem noção, é filho de colo, tem que aprender ainda. Posso ouvir um amém bem forte? Eita, filho de colo não se sujeita. Não se sujeita mesmo. Para obedecer só Jesus. Mas como nós lemos em Hebreus, não é por um acaso, é treino. A gente amadurece com treino. Se não for treinado, não amadurece. Isolar o teu filho de uma cobrança mais madura não ajuda ele. Se isolar para você não amadurecer não te ajuda, só te atrapalha. Ele chama a atenção, faz pirraça e óbvio, ele não se sacrifica. Para que ele vai se sacrificar? Ele é de cola, ele não entende. Ele não entende nada. Se estiver doendo, ele já acabou, já grita logo, já esperneia logo. Ele não entende o que é sacrifício. O filho de colo não entende sacrifício. Ele não se doa para um bem maior. É criança. E aí vem a segunda etapa, que você precisa romper para chegar. Pode passar, se quiser. Ou não, pode só. São filhos de quê? Ih, Jesus. Tá apanhando assim, irmão, tu? Tá forte assim a pancada? Tá? Perdeu até a voz. Vamos lá. Filhos de quê? E o que eles esperam? Filhos de 6 anos. Olha só, são pequenos. Eles anseiam por independência. Ele fala assim, papai, deixa que eu faço. Mamãe, deixa que eu faço. Mamãe, eu já sei, ó. Eu já sei, ó. Por quê? Até me olhou lá, Benício. Por quê? Eles anseiam por essa independência. São anos alguém mandando nele. Anos a fio, alguém falando assim, ó, você não vai botar azul não, vai botar verde. Mas eu quero amarelo, não, vai botar preto. Aí chega uma idade e ele fala, não quero mais essa cor, eu quero outra. Aí o pai fala, olha só gente, já está querendo escolher o que quer. Por quê? Ele anseia por independência. Eles querem tomar as próprias decisões. Olha que crente legal, irmão.
Ele quer tomar as próprias decisões. O problema não é tomar a própria decisão. O problema é tomar as próprias decisões contrárias ao que a Bíblia manda, ignorando o conselho bíblico, ignorando o que ensina as Escrituras. Ele ignora a palavra, por quê? Porque apesar dele ter sofrido uma ruptura da primeira fase, saído do colo, mas ele é criança. E como criança, ele está ansiando por tomar certas decisões. Então ele organiza a vida dele e fala, não, agora vai ser isso, vai ser aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer assim. Provérbios 16:1. Muitos são os planos e desígnios do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas essas crianças ainda não ouvem a voz de Deus. Elas querem ouvir o seu coração. Querem tomar as próprias decisões. Elas criam histórias. Sabe aquele crente contador de história, irmão? Ele pega assim, ó, meta para 2025. Vou ser uma pessoa de mais oração. Eu vou ser uma pessoa mais espiritual. Eu vou ser uma pessoa que eu vou ler cada dia um capítulo da Bíblia. Elas criam histórias que não estão ligadas ao comportamento real dela. São anseios que não correspondem à sua verdade. Elas criam fábulas para si mesmas, não é para os outros não, é para si. A imaginação dessas crianças é fértil. Querem contar suas experiências. Sempre tem uma experiência para contar. Sempre tem coisa para contar. O irmão nunca sofre. O sofrimento dele é sempre maior. Ele quer atenção, irmão. Ele quer uma atenção. Ele precisa disso. Não tem noção exata entre realidade e um mundo imaginário. Gosta de conduzir as brincadeiras. Não tem maturidade cristã, mas se acha o espiritual. Quando eu falo com Deus, Deus fala comigo. Mas não tem experiência e nem maturidade cristã para isso. Mas acha que é o tal na presença de Deus. Tadinho. Expressa claramente suas aversões, desejos, desgostos e gostos. Ele aprende a falar, não quero, não gosto, não vou. Vamos para o culto? Domingo que vem eu vou. Vamos servir? Não, servir nada. Eu preciso de 10 anos sabáticos. Eu preciso de um tempo para mim. Não vou servir nada nem ninguém. Não entendeu que a obra de Deus só é obra de Deus quando você está para os outros, não é para você. É criança. Ainda não amadureceu o suficiente. E ele precisa de uma ruptura para a próxima fase. Filhos, pode colocar, de 12 anos. Filhos de 12 anos é o crente que tem mais noção da realidade. Sabe que caiu e se demole cai de novo. Sabe que pecou e se demole vai pecar de novo. Sabe da gravidade do que isso traz. Sabe que não só fere a ele, mas fere os seus. É o tipo da criança que gosta de atividade de adulto e gosta de estar com o adulto, mas ele não é adulto. Ele gosta de ouvir coisas do evangelho, mas ele mesmo não faz. E ele fala coisas do evangelho que ele mesmo não vive em casa. É o que na Bíblia se chama de hipócrita. Que o comportamento dele está associado a uma criança de 12 anos. Começa a ser a instabilidade de seus anseios. Cada hora quer uma coisa. Aí eu quero estar no louvor. Eu quero tocar piano. Eu vou tocar piano, vou tocar junto com o menino, vou intercalar com ele. Menino, daqui a um ano eu estou tocando piano. Passou, não, agora eu vou estar no vocal. Eu senti de Deus. Deus falou comigo. Canta que teus males espanta. Eu vou cantar. Céus e terra tremerão. E daqui a pouco Deus ouviu eu falando ele outra coisa, ele vai outra coisa.
e está instável, irmão. É uma criança de 12 anos que cada hora quer uma coisa perante o Senhor, cada hora quer uma coisa ministerialmente. Ele não tem uma estabilidade. Não que você possa fazer outras coisas por um determinado tempo, mas ele não sabe para onde ele foi chamado, aonde ele tem que atuar. Ele não tem estabilidade naquilo. 12 anos. Dificuldades com regras, dificuldades com liberdade, dificuldades com sujeição, vergonha de ser visto com os pais. Amigos são mais importantes que a família. Crente de 12 anos tem vergonha de falar: eu estou fazendo porque o meu líder me aconselhou. Ele fala: não, eu estou sentindo. Ele é auto-independente, entendeu? Ele é independente, ele é o cara. Aprendi com Deus. Como assim, irmão? Aprendi com Deus. A gente aprende com Deus, sim ou não? Aprende com Deus, sim ou não? Aprende com Deus, sim ou não? Mas tem gente que nunca aprende com ninguém, irmão. Só aprende com Deus. Deixa eu te dizer logo, fuja dessas pessoas. Fuja. Porque se igreja não serve para ensinar ele, se líder não serve para ensinar ele, o que essa pessoa está fazendo no reino de Deus se ele não aprende nada com ninguém, irmão? Tudo é com Deus. Tudo é Deus que ensina, é Deus que ensina, é Deus que ensina. Deus ensina, mas Deus também passa por pessoas. Tem coisa que você vai aprender com Deus e tem coisa que você vai aprender com pessoas. É simples assim. Vai. Filhos de 16 anos, eles buscam os mesmos interesses, buscam amigos com os mesmos interesses. Não sabe se relacionar com pessoas diferentes, irmão. Não tem maturidade cristã para isso. Não tem maturidade para sentar e ouvir uma crítica. É 16 anos. Quando você tem um filho adolescente em casa, você fala uma coisa e ele não gosta, ele faz o quê? Irmão, ele sai para o quarto batendo o pé bem forte. Por quê? É o clamor dele. O interesse dele foi rompido. Não teve voz. Não foi aceito. Ele fica indignado. É adolescente, irmão. Tem gente que pode chegar para o líder e falar assim para o pastor da igreja: vamos fazer isso? E o pastor da igreja fala: não, irmão, não vamos não. Ai, eu levei uma sugestão e não fez. Nunca mais eu levo nada. Não vou levar mais nenhuma sugestão para o apóstolo, porque eu falei, dei minha sugestão e ele não ouviu. Eu não sou Deus para ouvir o teu clamor. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Frustração faz parte do crescimento. Deixa eu te dizer outra coisa importante. Se a tua sugestão, apesar de ser boa, não estiver alinhada com aquilo que a gente designa como objetivo para a igreja, ela é boa, mas não serve. Não serve agora. Nem toda sugestão boa vai ser acatada. Por quê? Porque pode divergir de um propósito. E se está divergindo de um propósito, irmão, vamos trabalhar em linha reta. Não dá para ficar trabalhando, batendo cabeça. Vamos trabalhar em linha reta para fazer o que tem que ser feito. Por quê? A igreja, ela estabelece um propósito. Filhos de 16 anos, na fase da adolescência, eles não entendem as decisões dos pais. Muitos lá na frente falam assim: deveria ter ouvido mamãe, deveria ter ouvido papai, mas não ouvi, e agora estou aqui. E de repente pode ser um caso desse na sua vida. Não entendeu a voz dos pais, não entendeu a direção dos pais, rejeitou a direção dos pais e seguiu o seu próprio caminho. Filho que não está maduro, cresceu, tiveram rupturas, mas não está preparado para a fase adulta. E aí você pensa assim: quem está nessa fase está super bem. Engano seu.
Engano seu. Fora o fato deles estarem irritados por qualquer coisa, ansiedade por algo novo, eles têm muita intensidade, mas também gostam de dormir. Gosta de dormir. Mas dormir é bom, né? Dormir é bom, irmão. Dormir é uma coisa boa na vida. Mas eles gostam de dormir além do que é necessário. Eles acordam até cansados de tanto que dormiram. Dormiu tanto que acordou cansado. E tem crente assim, irmão, dormindo. O Senhor está chamando, o Senhor está falando, as coisas estão acontecendo e ele está dormindo. Aonde que ele está dormindo? Na cama? Não, nas suas vontades, no seu coração. Porque adolescente quer fazer só o que gosta. Vai. Filhos de 20 anos. Se você tem perto dessa idade, irmão, pega uma dica aí já desde já, tá? Vamos lá. Filhos de 20 anos, ele tem por comportamento, um comportamento de destaque. Interesse por satisfação constante. Se dá prazer, ele gosta. Se dá prazer, satisfação, ele quer. O tempo todo ele está querendo isso, irmão. Normal. Ele tem medo da fase adulta. Ele tem medo de crescer. Ele tem medo de responsabilidade. Responsabilidade dá até um certo medo mesmo. É o peso da responsabilidade. Não é esse medo que eu estou falando. O medo da responsabilidade é um medo que limita você de nunca assumir nada, de nunca propor nada. Por quê? Medo da responsabilidade. Porque se eu for falar, eu terei que ser o primeiro a cumprir. Esse é o problema. Eu vou ter que cumprir o que eu estou falando. Hoje tivemos ensaio aqui às 13h45 da tarde. Para eu chegar aqui é 30 minutos, 35 minutos para eu chegar aqui. Saí de casa, então, 3h05 da tarde hoje, para chegar aqui. Mas eu sou voz. Até eu chegar aqui e começar a cantar, tem que regular piano, fone de piano, guitarra, fone de guitarra, som de violão, som de baixo, bateria, até tudo se arrumar é 4h15, 4h20. Eu poderia falar assim, não, eu vou chegar lá depois. Por quê? Porque eu vou estar ainda com tempo para poder fazer a minha parte. Mas e a responsabilidade? Quando um pai fala para o filho obedecer a Deus, ele tem que ser o primeiro a obedecer a Deus, e não o filho obedecer a Deus. Quando uma mãe fala para o filho obedecer a Deus, ela tem que ser a primeira da casa a obedecer a Deus. Quando um esposo vira para a esposa e fala para ela que ela precisa ser uma mulher de Deus, ele precisa ser o primeiro, e vice-versa. Não adianta eu apontar para o filho se eu mesmo não estou sendo aquilo que eu deveria ser. Por quê? Responsabilidade. Líder tem que ter responsabilidade. Crente maduro tem responsabilidade. Vive em ansiedade do futuro, angústia, e sofre com 2 caminhos. Que isso aí é tratável, tá, irmão? A crise da meia-idade reversa, que quem vive nela se torna infantil, porque se nega a vida adulta. E aí está lá 23 anos, 24 anos, 25 anos, 28 anos, 30 anos, e age igual criança. E eu não estou falando sentido metafórico não, estou falando literal. Por quê? É a crise da meia-idade reversa. Com 20 anos ele tem que decidir, ou eu vou crescer e me tornar adulto, ou eu vou ficar perto de papai e perto de mamãe a minha vida inteira. A melhor coisa que pode acontecer para um homem é o quê?
desligar o cordão umbilical com a sua casa. Melhor coisa que pode acontecer com o homem. Dizem alguns que tem que viver até longe para realmente cortar. Porque tem gente que evolui em algumas coisas, mas é infantil em outras. É maduro para uma série de coisas, mas é infantilizado ainda para algumas coisas. E é muito real quando você tem um homem que casa com uma mulher e faz dessa mulher a sua mãe. Nessa hora não é hora de cutucar ninguém, irmão. Fica só em Deus aí. Fica só em Deus. Ele quer que a mulher faça aquilo que a mãe fazia. Ele não teve uma ruptura, ele teve uma substituição, irmão. Ele não avançou numa área. Ele só substituiu. Ruptura agora é entender, não, eu sou adulto. Não é eu estou precisando de socorro ali, precisando de socorro ali. É precisando de socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é papai e nem mamãe. A melhor coisa que pode acontecer para um homem é depender de Deus, irmão. Melhor coisa que pode acontecer para um homem é ele acordar e falar: não, eu preciso de Deus, de mais ninguém. Eu dependo do Senhor. Amém por isso, irmão? E agora a última fase, por favor. Filhos de quantos? Definido literalmente como maduro. Ele sabe o seu propósito e ele é firme no propósito dele. Pode ter 10 falando de um lado, irmão, 1000 falando do outro. Não importa. Ele sabe o que ele quer. Eu tenho um propósito. Eu sei para que eu fui chamado. Eu sei. Imagina Jesus, irmão, se Jesus não fosse um homem de 30 anos iniciando seu ministério, e se Jesus não fosse maduro o suficiente para criar nele uma ruptura com a sua casa. Jesus estava lá como nós estamos aqui. Jesus estava pregando a palavra, pregando o evangelho, ensinando as escrituras. E aí de repente chega alguém, cutuca Jesus e fala: ó, mestre, mamãe está lá fora. E ela está com a cara de indignada, ela vai te pegar. Se bobear, ela vai estar com a sandália na mão. Porque se era assim na minha época, irmão, eu já te falei: mamãe, beijo. Minha mãe não me batia, mas ela me ameaçava. Ela não me batia, ela falava só pro meu pai: teu pai vai te bater. Vou falar tudo pro teu pai vai te bater. Mas ela me ameaçava. E ela me ameaçava dizendo assim: eu tomei uma mamadeira até quase 12 anos de idade. A minha mamadeira era 1 litro a minha mamadeira. Mamadeirão. E aí ela pegava na janela. Nós morávamos quase desse tamanho aí, Márcio. Vem cá, traz a mamadeira aqui. Vem cá, pô. Márcio vai trazer a mamadeira, ele está lá atrás, me zoando. Mostra para a câmera ali, Márcio. Gente, uma palma para Márcio, vai. Deus abençoe, juntinho. E aí ela falava assim, ó: se eu te gritar de novo, assim mesmo, se eu te gritar de novo e tu não vier para dentro de casa, eu vou na janela e eu vou gritar bem alto: vem mamar. Vou pegar tua mamadeira, vou botar na janela e vou sacudir. Falei: não, mãe, faz isso não, mãe. Pelo amor de Deus. No primeiro grito, ela dava e eu nem lembrava, irmão. Negociava.
No segundo ela falava assim, ó. Aí eu, lembrei, opa. Já subia correndo, tô indo. Já subia correndo, com medo da ameaça. Ai, meu Deus do céu, ô tempo bom. Graças a Deus. Agora, se nessa época, eu criança, era assim, imagina na época da criação de Jesus, irmão, como é que era? José carpinteiro, como é que José tratava com os filhos? Sentai-vos aí, e eu ensinarei a vós a palavra de Deus. Não obedece não, que eu vou pegar aquela maçaranduba e eu vou te arrepiar inteiro, Tiago. Jesus, eu já imagino, Jesus é mais tranquilo, né? Jesus é Jesus, né, gente? Então, já imagino Jesus tranquilo. Jesus está aqui, mas me obedece também, que eu estou aqui, uma autoridade sobre a tua vida, me obedece. Sujeito à autoridade, é isso que a Bíblia fala. Jesus era sujeito à autoridade. O padrasto dele era uma autoridade, a mãe dele era uma autoridade, ele era sujeito à autoridade. Acabou. Só que ele teve uma ruptura. Ele teve o quê? Para viver o ministério dele. Qual é a mãe que ia deixar o filho sofrer daquele jeito, irmão, se não tivesse uma ruptura? Nenhuma. E a ruptura foi num salão, ele pregando o evangelho, a mãe dele chega do lado de fora. A ruptura foi essa. Porque no início do ministério de Jesus, você se lembra? Maria chega e fala, não tinha iniciado ainda, chama Jesus. Jesus vem. Jesus, acabou o vinho. E o que eu tenho com isso? Jesus responde. Versão Alexandre James. O que eu tenho a ver com isso, mulher? Tu é meu filho, está debaixo da minha autoridade. Não teve ruptura, está debaixo da minha autoridade. Faz um milagre aí. Igual tu faz lá em casa. Faz um milagre aí. Aí Jesus, mulher, não é a minha hora. Mas ele entende que estava debaixo de uma autoridade ainda. Não tinha uma ruptura. E aí Maria não quer nem saber. Maria pega e fala, chama os homens e faça tudo o que ele mandar. Ela coordena tudo, irmão, do primeiro milagre. Porque tinha uma autoridade sobre Jesus ainda. Só que o tempo passa, Jesus está pregando a palavra, e essa mulher está do lado de fora. Se fosse outra mãe, de repente algumas que estão aqui, já estava com o chinelo do lado de fora. E na época chinelo ou era de couro ou era de madeira, irmão. Imagina o tamancão. Se Maria calçasse 40, tamancão na mão esperando Jesus. Chama o mestre, chama Jesus aqui. Jesus pregando, alguém cutuca, voltando, e aí cutuca Jesus e fala, mestre, a tua mãe, junto com teus irmãos, estão lá fora, estão te chamando. E Jesus cria uma ruptura ali. Ele não fala, manda ela esperar um pouco, eu estou pregando, daqui a pouco eu vou lá. Não. Jesus já cria a ruptura agora. Avisa para ela que quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, são os que fazem a vontade do meu Pai. Rompeu. Imagina Maria ouvindo isso. Ela sendo crente, ela ia ouvir, chegou a hora, meu filho vai cumprir o ministério dele. A minha autoridade se rompe agora. O lado humano, materno, ai miserável, me fez passar vergonha. Você conhecida agora como uma mulher que não tem autoridade na vila. Vou pegar ele. Só que a gente não está falando de um ser humano qualquer, a gente está falando de Jesus, irmão. Aonde ele teve que cumprir essa ruptura para poder começar o ministério dele. A fase adulta espiritual não é fácil. A gente não faz só o que gosta. A gente faz mesmo que seja difícil. Quantas vezes eu voltei para casa em oração, chorando. Muitas e muitas vezes. Quantas vezes eu voltei para casa falando, Senhor, eu prego, eu falo, eu ensino, mas não adianta.
E uma vez o Senhor só me falou assim: tu acha que inventou agora o povo obstinado, que não ouve e não muda? Isso é agora? É novo? Não é não. Isso é muito antigo. Quando eu ensino e a pessoa não pratica, irmão, é como se estivesse me batendo. Sem brincadeira. Machuca a liderança. Não é fácil. Por quê? Vou te colocar 2 líderes, tá? 2 exemplos de líderes. Tem líder que prega o que o povo gosta. E aí, meu irmão, é macio, é tranquilo. Oh, como é bom. Só que aquele líder não é o líder de verdade. Eu sei, eu atendo um monte de gente, eu converso com um monte de gente, e eu não estou falando que isso é um problema, é um mal, não, irmão. Só que ser bonzinho o tempo inteiro, isso não existe, irmão. É uma máscara que a religião inventou, que os problemas familiares inventaram, que alguma coisa aconteceu. Essa pessoa não existe, irmão. Pessoas reais ficam chateadas, ficam aborrecidas, ficam com raiva, o pau quebra, mas você fala: Senhor, meu Deus, misericórdia. É real. Eu tenho ranço de gente que não é real. Ai, vamos orar. Toma vergonha. Corrija, amadureça, cresça. Faça o que a Bíblia manda. Ai, vou estar em oração. Não vou estar em oração. Teve gente que saiu da igreja porque falou assim: ai, apóstolo, ora comigo numa campanha de oração. Eu falei: me fala que propósito é esse, irmão? Aí a pessoa falou assim: eu quero que o meu marido se firme. Eu falei: irmã, vamos fazer outra campanha. Qual? A que você se firme. Ai, o senhor acha que eu não sou firme? Quando que a senhora é firme, irmã? Me desculpa. Eu não vejo essa firmeza toda. Aí o senhor está me chateando, me entristecendo, sei lá, alguma coisa assim. Irmã, sinto muito. Se falar isso para a senhora é entristecimento. Mas eu não vejo como seu pastor a senhora firme. A senhora quer que eu entre em oração? A senhora quer que eu minta para a senhora? A senhora quer que eu fale para a senhora que eu vou acordar 3 horas da manhã para orar pelo teu marido? Não vou, irmã. Vamos fazer o seguinte: volta a semana que vem, e aí a senhora me fala a sua decisão. Se a senhora quer entrar numa campanha de oração para a senhora se firmar. Se a senhora vier e falar que quer, eu entro nessa primeiro. Porque não tem como 2 carros enguiçados rebocar um ao outro, irmão. Vamos fazer isso, semana que vem a senhora me responde. Nunca mais nem veio, irmão. Nunca mais nem apareceu. Aí eu vou falar que eu vou entrar numa campanha em propósito do marido dela? Eu não vou, irmão, não vou mentir. Desculpa. Eu sou de verdade, eu vou falar que não. Porque eu não vou falar: irmão, eu estou orando, e se eu não estiver orando? Eu e minha esposa, nós temos uma receita. Quando alguém pede oração, é o quê? É na hora logo, irmão. Que eu não sei se eu vou lembrar depois. Senhor, em nome de Jesus, já toma a vida de fulano agora nas tuas mãos. Cuida dele agora em nome de Jesus, não é isso, meu amor? Toma ele agora nas tuas mãos, age na vida dele. Por quê? Porque depois eu falo: eu estarei em oração. Nem lembra. E aí, faz o que depois? Eu não estou acostumado com isso, irmão. Não sei se é assim. Firmeza é parte de uma pessoa que tem propósito. Seja firme nos seus propósitos, irmão. Seja maduro. Faça o que preciso for para ser firme naquilo que é objetivo da sua vida. Seja estratégico, como alguém maduro deve ser. O que eu preciso para virar a chave de 2024 para 2025 e alcançar aquilo que eu preciso na casa de Deus? O que eu preciso? Eu preciso disso. Então eu vou fazer isso. Eu preciso eliminar certas coisas? Vou eliminar certas coisas. Seja estratégico, irmão. Distração é questão de opção. O distraído está distraído por opção dele. Ai, desculpa, eu não ouvi.
Porque optou em estar distraído. Se está distraído, é porque escolheu estar distraído. Ele entende, a pessoa adulta, o cristão adulto, ele entende que a estrutura da vida e que ela entende sobre a estrutura da vida e entende que ela pode ser substituída. A igreja já trabalhou com célula. Não, agora projeto casa. Isso é só estratégia, irmão, isso não é Bíblia. Já fomos Assembleia de Deus, hoje somos Vida e Vitória. Estratégias, elas mudam. Ano que vem, Jornada da Vida não é domingo, é quarta-feira. Estratégias, elas mudam. Mas não é turma para todo mundo, são duas turmas. Iniciantes na igreja e na fé, e pessoas que já andam há um certo tempo na fé e na igreja. Duas turmas, para ouvirem coisas específicas. Estrutura, estratégia, isso muda, faz parte. Faz parte. Hoje tem sala kids. Amanhã, em nome de Jesus, vai ter uma sala sensorial. Estratégia, ela muda. Amém por isso, irmão? Hoje temos esse auditório. Agora já temos o auditório dos jovens. Culto terça-feira, 19h30. Todo mundo de vermelho, eu acho, né? Não? Não estou brincando, calma, é que está todo mundo de vermelho aqui. Calma. A pessoa adulta, ela não negocia valores, principalmente valores eternos. Não negocia, irmão. Deus não tem problema com o teu sucesso. Deus não tem problema com a tua prosperidade. Deus não tem problema com a tua riqueza. Deus não tem problema com nada com o que você tem. Ele só fala assim, ó, se for preciso você passar no fundo de uma agulha, tu abre mão de tudo para poder passar? Aí você fala, sim, eu passo. Aí eu falo, mentira. Pelo menos para 57% da igreja. Por quê? Porque quando fala de dízimo, não é dizimista. Quando fala de fidelidade em tudo, não é fiel em tudo. Entende? Valores eternos não são negociados, irmão. São valores eternos, são princípios eternos. Não, mas eu quero fazer isso, fazer aquilo outro. Eu quero conquistar tal coisa e tal coisa. Amém, glória a Deus. Mas não esqueça de ser grato a Deus. Não, mas eu oferto. Se fosse por oferta, irmão, a tua oferta tinha que ser muito maior que o teu dízimo. Se fosse seguir a metodologia de algumas pessoas, né, que seguem que dízimo não é obrigação, a tua oferta deveria ser maior que o dízimo. Porque o amor encobre a lei. A oferta deveria ser muito maior. A generosidade deveria ser muito maior. Mas muitas coisas que nós não conseguimos fazer é porque ainda nós não temos a mentalidade de igreja madura que precisa avançar com generosidade. Eu vou dar dinheiro para o pastor. Irmão, guarda o teu dinheiro, não preciso dele. Eu trabalho para isso. Pode deixar, tá? Se você quiser me abençoar, seja primicista. Você vai estar me abençoando. Que durante muitos anos eu mesmo peguei a primícia e devolvi para a igreja, para fazer tantas coisas que nós fazemos aqui. Durante anos eu achei inocentemente que o exemplo seria a maior virtude para a igreja. Não é, irmão? Não é. Não adianta você dar exemplo para quem não quer enxergar o exemplo. Então durante muitas vezes, até hoje na verdade, eu vou continuar assim, porque faz parte do meu caráter. Foi isso que eu aprendi com a minha avó Cremilda, com a minha mãe Esther. Automaticamente, não por ser falado como uma catequese, mas por exemplo, seja o primeiro a fazer. Eu ouvi algo que alguém passou, né, na internet, do pastor Márcio Valadão, que hoje já está jubilado. E eu quero ressaltar isso aqui. Estava sentado ele junto com muitos pastores e alguns irmãos. E ele sentado ali falando
sobre as coisas do reino, eles conversando, falando, batendo papo e tal. E aí, um pastor levantou, alguém levantou, não me lembro se é pastor, mas alguém levantou, certamente conhecido, ele levantou, todo mundo já tinha comido, ele foi pegando os pratos dos pastores. Todo mundo tinha comido, pegou o prato, juntou, levou para a cozinha. Aí o pastor Márcio chamou: ô irmão, você recolheu os pratos? A ele: recolhi, pastor. É um prazer servir. Aí o pastor Márcio virou: lavou? Aí ele: não, pastor, não lavei não. Aí o pastor Márcio falou assim: é difícil servir aonde ninguém vê, né? É difícil, irmão. É difícil servir aonde ninguém vê. A nossa igreja não é como algumas igrejas que ainda remotamente tem um quadro de dizimistas. Quem pegou isso aí? Com envelopes lá dos valores e nomes dos dizimistas. Nossa igreja não tem isso, nunca teve. Nossa igreja não tem no reunião do ministério passando quem é dizimista, quem não é dizimista, uma assembleia passando quem é dizimista, quem não é dizimista, quanto dizima, quanto não dizima. A nossa igreja não precisa pedir, eu nunca pedi isso a ninguém, eu nunca falei isso para ninguém. Quanto que você ganha para saber se o teu dízimo é coerente com aquilo que tu ganha? Nunca pedi. Tem igreja que pede até contra-cheque. Tem igreja que pede a folha do imposto de renda, irmão, para quem é do ministério, para saber se é dizimista ou não. Do ministério. Você que está na internet está vendo, você sabe que é verdade. Nós nunca fizemos isso. Nunca fizemos. Se a pessoa bota no envelope dízimo de R$1, amém, irmão, é dízimo de R$1. Se ela ganha R$1, irmão, amém, é problema dela. Se ela ganha R$10, né? É problema dela. Não tenho nada a ver com isso. É ela e Deus. É isso que ela tem para entregar? É isso que ela é? Amém, glória a Deus por isso. É ela que se entenda com Deus, porque não sou eu que vou abençoar e nem sou eu que vou amaldiçoar. É ela e o Senhor fazendo. Ela finge que me engana e eu finge que eu sou enganado. Problema, eu não vou ficar abordando, eu não vou ficar falando. Isso é cada um com cada um, irmão. É o nível de conversão que cada um tem. É o fato. Mas o cristão maduro, ele entende o seu dever. O cristão maduro, ele entende a sua responsabilidade. Ele sabe do que ele tem que fazer. Ele sabe que a obra precisa dele, que o reino precisa dele, que as coisas que são feitas precisam de cooperação. A igreja não sabe quem dizima ou quem não dizima. A igreja não sabe. Qual foi no dia da reunião do ministério que eu falei para alguém aqui? Se alguém dizima ou alguém não dizima? Nunca falei. Eu sei com quem eu posso contar. Eu, Alexandre, sei com quem eu posso contar. Sobre dízimos, sobre primícias, eu sei. A igreja não sabe, mas eu sei. E é o que basta. A igreja não precisa saber. Mas o filho maduro sabe o seu lugar. Ele tem controle próprio. Sabe o que é renúncia. Sabe o que é sacrifício. Não por si, mas por Deus, pela família e pela comunidade, pelos outros. Falamos Maranata, hora vem Senhor Jesus. Falamos, vem logo Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Mas será que realmente nós somos filhos maduros pregando o Evangelho? Ou somos kids ainda? Crianças imaturas, brincando de igreja? Às vezes como pastor, irmãos, eu posso colocar para você? Às vezes como pastor, é assim que eu me sinto. Não diante de todos, mas parece que eu estou brincando de igreja com algumas pessoas. Vamos brincar de igreja, irmão. Igual as crianças brincam de casinha. Com um grupo de pessoas que não amadurecem, que não querem amadurecer. E nós precisamos despertar isso em nós. E não vai ser eu que vou despertar em si você não, irmão. É você que vai despertar isso. Porque essa palavra de repente pode estar batendo e falando assim: caraca, velho, saí de casa perto do Natal para ouvir um bagulho desse. Troço forte. Mas deveria ser fraco? Tu acha?
Fala para mim, fala a verdade para mim. Quando a gente olha as igrejas lotadas, e nada contra, o que eu quero é a igreja cheia, irmão. Só que eu quero igreja cheia de pessoas maduras, ou que estejam em processo de amadurecimento. Você acha que toda igreja cheia está cheia de gente madura? Faixa de Jesus na cabeça, pulando igual uma pipoca retardada, acha que é maduro? Não é, cara, não é maduro. Não cresceu na fé, não amadureceu no cristianismo, ainda é menino na fé. Tem muitos jovens, não só na Vida e Vitória, mas em muitos outros lugares, jovens com um comportamento cristão muito mais maduro do que muito velho. Muito mais. E nós temos que ser isso. Nós temos que amadurecer. Nós temos que ter uma ruptura na nossa vida, porque senão não vai adiantar 30 anos, 40 anos, 50 anos agindo como imaturos, vivendo como imaturos. O ano de 2024 está acabando, e a maioria das coisas que não aconteceram na tua vida não foi por culpa de Deus, não foi por culpa do Espírito Santo, não foi por culpa do diabo, foi por tua culpa. A falta de crescimento espiritual da tua vida não foi por culpa de Deus, não foi por culpa do Espírito Santo, nem foi por culpa do diabo, que ele é muito forte. Foi tua. Foi displicente, foi imaturo, foi infantil, foi egoísta, ouviu o teu coração e não ouviu a Deus. Fique de pé se a tua perna aguentar depois dessas pancadas aí. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Apóstolo estava pau da vida. Não estava não, irmão. Ah, sim, irmão. Estava não. Não estava. Não estava e nem tô. Não estava e nem tô. Uma coisa é você doutrinar com raiva. Outra coisa é você doutrinar com amor para ativar alguma coisa em você. Nós não podemos ser uma geração que está brincando, irmão, na presença de Deus e com o tempo que Deus está dando. Jesus foi perguntado o seguinte: é lícito, Maurício, pagar o imposto a César? Aí Jesus dá uma resposta: pega, animal, a moeda que está aí na tua mão. Aí o abestado pega a moeda, olha para a moeda, e aí ele fala assim: de quem é o rosto que está na moeda? De César. E ele fala: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É isso que ele fala só, irmão. Tenha a maturidade para entender o que é de quem e faça aquilo que tem que ser feito. O maduro, ele tem discernimento das coisas e dos ambientes aonde ele está, irmão. Nem todo mundo que está pulando, Deus está gostando. Tem música que faz a gente pular e agitar, e caraca, olha que maneiro, que legal. E Deus está olhando e falando: mas quer ver Bíblia? Apocalipse, igreja como? Éfeso, como? A igreja de renome, a igreja conhecida historicamente por amor a Deus, por amor a Cristo. A igreja que ama, a igreja que tem comportamento amoroso. A igreja está lá, irmão. Pula. E pula, boi, pula. Não, essa não é. Está lá pulando, se alegrando. Aí Jesus vira e fala: eis que estou à porta e quem bate está lá de fora. Jesus está falando: está muito bom, mas eu estou lá de fora, tá, gente? Posso bater para entrar? Estou doido para entrar nessa festa aí. Só que vocês esqueceram de mim. Vocês estão cantando coisa que não vivem. Vocês estão pregando coisa que não estão andando na palavra. Vocês estão brincando de igreja. Eu estou aqui do lado de fora. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar na tua vida. Porque não adianta, irmão. Calendário não muda a vida de ninguém, cara. Vai sair 2024, vai chegar 2025. E mudou o quê? Fogos. E aí? Mas o que mudou? Nada, mudou nada. Por quê? Porque você não mudou. E se você não mudar, meu irmão, vai adiantar o quê?
Vai estar em 2030 e a mesma coisa. 2040, a mesma coisa. Quem tem que fazer essa ruptura é você. É uma palavra difícil de descer? É difícil de descer. Mas depois que você rompe com algumas coisas, depois que você amadurece, aí você consegue olhar para trás e falar: caraca, mãe, obrigado pelos beliscões, hein? Caramba, mãe, obrigado por todas as vezes que a senhora me levou para a igreja, obrigado. Que eu falava: não quero ir, eu quero ficar em casa. Tu vai? Mas meu pai não vai. Mas tu vai. Manel aqui, ó, Alexandre não quer ir não, meu pai já pegava a mão no cinto. Como é que é? Não, pai, quero ir. Já estou lá cantando. Tô indo para a igreja agora. Quando você amadurece, você entende que as cobranças não foram para te matar, foram para criar uma ruptura para você crescer. Quando você amadurece, você entende que as cobranças, elas fizeram você uma pessoa melhor. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por essa palavra tão dura, mas nós precisamos de ruptura. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a tua igreja, com cada um em que nível que eles possam estar vivendo, mas que eles possam amadurecer, assim como eu preciso amadurecer. Senhor, em nome de Jesus, seja com a tua igreja, seja com cada um em cada fase. Senhor, não permita com que estejamos brincando de igreja. Essa fase já deve passar. A fase é outra. Estamos preparando, Senhor, o terreno, porque a trombeta está próxima de ser tocada. E a igreja será retirada dessa terra. E isso não é uma falácia, é uma promessa real. Está prestes a se cumprir. E aqueles que brincam vão ficar brincando, nem vão perceber. Nós não seremos esses. Nós seremos aqueles que